Muito bem, estamos de volta com o nosso programa BH Todo Dia e hoje é segunda-feira, é o dia da gente colocar no ar a nova enquete, né, da semana no nosso Twitter. Então nós preparamos para você uma nova enquete. Mas antes eu vou só te passar o resultado da enquete da semana passada. Na semana passada nós perguntamos se o Belo Horizontino é solidário nessas campanhas de solidariedade. E aí nós tivemos a resposta, 82% das pessoas disseram que sim, o Belo Horizontino é solidário sim a campanhas de ajuda ao próximo e 18% dizendo que não. E agora começa a nossa campanha dessa semana, não é? A nossa pergunta, que é essa aí, ó. Você acha importante a volta do uso de máscaras? Vamos lembrar, né, gente? Aumentou da semana passada para cá o número de pessoas com Covid aqui em Belo Horizonte e em todo o Brasil. Claro que estamos vacinados, então os sintomas são bem mais brandos e tal. Mas, nesse momento, que temos aí um retorno, um relaxamento, você acha importante a volta do uso de máscaras? Sim ou não, tá? Vai lá no Twitter. O nosso Twitter é o @viver_Brasil. Tá aparecendo para você na tela e aí você vai direitinho lá e confere, Dê a sua opinião. A pesquisa fica durante uma semana no ar e a gente vai se conhecendo melhor através do nosso Twitter, tá bom? O @viver_Brasil. Combinado? Tô esperando você, viu? Vai lá e confira. Daqui a pouco a gente volta com os nossos convidados de hoje, A gente vai voltar a falar sobre o sono, vamos entrar um pouco na questão do músico que trabalha na noite, Como é que administra esse sono, o que a psicóloga poderia dar de dicas para o nosso convidado aqui, e a gente vai conversando também a respeito da questão do sono para as crianças. Enquanto isso, a gente faz aquele giro de esportes. Por quê? Porque final de semana é repleto de novidades, tem jogos, tem Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, e os times mineiros estão envolvidos. E quem traz pra gente as novidades é ele, nosso querido Adriano, produtor também do programa. Tudo bem, Adriano? Olá, Elias, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham, nossos teleweb espectadores e também Copa do Brasil, Elias? Tivemos nesse fim de semana, dia atípico para a competição, jogo no domingo, mas o Atlético venceu e se classificou. A gente começa hoje falando do América. O América jogou no sábado, no Estádio Independência, muito frio, mas, Elias, não parecia que era Belo Horizonte não, viu? Parecia que era o Rio de Janeiro. A torcida do Botafogo invadiu o Estádio Independência e o América, 2 tempos distintos. No primeiro tempo, o América abriu o placar com o Aloísio, aos 37 minutos do primeiro tempo, o Boi Bandido, numa falha da zaga do Botafogo, ele aproveitou a oportunidade. O VAR chamou o árbitro para fazer uma checagem, lance faltoso, mas o atacante na área briga por espaço, Elias? Ali o lance foi totalmente legal, o árbitro acabou validando, o Rafael Claus, árbitro que vai para a Copa do Mundo do Catar, tá, Elias? Opa. É o representante, juntamente com o Davidson, vão ser os 2 árbitros da Copa do Mundo. O América voltou para o segundo tempo mal. O Botafogo, gol de centroavante, oportunista. Exatamente. Não perdeu a referência dentro da área. No segundo tempo, aí ele dá uma voadora no técnico Wagner Mancini. Corajoso, hein, Elias? Deu uma voadora no chefe. Isso é comemoração? Isso é a comemoração dos jogadores do América. Rapaz, para tudo. Que isso? E ele é forte pra caramba, esse cara. Muito forte. No segundo tempo também, no finalzinho do segundo tempo, aos 40 minutos, Erisson fez o gol de cabeça. Aos 40 empatou minutos. o jogo, o gol do América aos 37, o gol do Botafogo aos 40, um no primeiro tempo, um no segundo tempo, 2 tempos distintos. O time do Botafogo, do técnico Luiz, o português, Luiz Castro, voltou para o segundo tempo mais arrumado, com maior organização tática dentro do campo, e o América não conseguindo dar muita profundidade nas jogadas, e aí sofreu o empate. O América está em 9º colocado, Elias, com 10 pontos, e o Botafogo é o 5º com 12 pontos. O América volta a jogar agora pela Libertadores. Na quarta-feira ele enfrenta às 21 horas o Independente Del Valle. O jogo vai ser no Equador. O América já não tem chances de classificar para as oitavas de final da competição, mas está ali tentando uma vaguinha na Copa Sul-Americana para continuar em competições internacionais neste ano de 2022, ano atípico, para o Coelho, porque está disputando competições internacionais, muito tempo que o América estava longe dessas competições. No domingo, Elias, domingo pela manhã, 11 da manhã no Mineirão, o Cruzeiro enfrentou o Sampaio Corrêa e venceu por 2-0, o maior público deste ano do Estádio Mineirão, 58.397 torcedores acompanharam a partida no Gigante da Pampulha. Casa cheia, hein? Casa cheia, o Cruzeiro com o estádio lotado. Daqui a pouco a gente vai ver que teve um torcedor ilustre lá no Mineirão, Elias. E o Rafa Silva abriu o placar logo no início do segundo tempo, aos 2 minutos,
bela jogada, tabelada, e ele saiu na frente do goleiro, abriu o placar. O Cruzeiro que jogou muito bem no primeiro tempo, mas não conseguia converter as chances que estava tendo em gols. E aí no segundo tempo, de bico, logo no inicinho do jogo, Rafa Silva fez o primeiro e o artilheiro Edu, artilheiro da Raposa na temporada, com 14 gols, no lançamento do Vagninho, na volta daquela parada técnica que os jogadores têm, o Cruzeiro voltou mais concentrado. Grande jogada do Vagninho. Jogada rápida, Adriano, ensaiada. Sim, pelo jeito. Ensaiada, né? O técnico Pesolano, mais uma vez, a gente tem que destacar que a arrumação do time dentro do campo, você vê que o time tem uma tática, tem um plano de jogo, o Edu fez aos 31 minutos do segundo tempo, o gol da vitória, 2-0 para o Cruzeiro. Cruzeiro muito bem na Série B, viu, Elias? O Cruzeiro está a 3 pontos do vice-líder, que é o Bahia. O Cruzeiro tem 16 pontos na temporada. Lembrando que o Cruzeiro perdeu o primeiro jogo para o Bahia na primeira rodada, ou seja, o Cruzeiro já reverteu a vantagem que a equipe baiana tinha da vitória lá em Salvador. Perfeito. Então, o Cruzeiro agora é líder. O quinto colocado, que é o Novo Horizontino, são 6 pontos de diferença. Então, mostra que a temporada da equipe celeste tem tudo para voltar para a Série A, divisão principal do futebol brasileiro. E a gente teve um torcedor ilustre no Mineirão. A gente vai colocar as imagens. Vou pedir o nosso Agostinho, nosso diretor de imagens, para rodar. O craque do futebol, o maior ídolo do Cruzeiro. Opa, aí são as imagens que entraram que a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora sim. Agora sim. Tá aí, Agostinho. O Tostão, craque da camisa do Cruzeiro, né, da Seleção Brasileira, da Copa de 70, esteve ontem, visita ilustre, esteve nesse jogo, como a gente destacou, de maior público no Gigante da Pampulha, nessa temporada, também maior público da Série B, o grande craque do futebol brasileiro, Tostão. Muito bom ver o Tostão no campo, viu? Legal demais. Há muito tempo, né, a gente não via o Tostão, ele é mais reservado, mas é um ídolo para o futebol brasileiro e futebol mundial também, campeão da Copa de 70 com a seleção brasileira. E queremos trazer o Tostão aqui, hein? Sim, né, amanhã tem novidades, amanhã tem um rei e agora a gente quer trazer o rei da torcida do Cruzeiro. Eu tenho que chamar, tem que falar o nome. Quem é que está aqui amanhã? Amanhã teremos Reinaldo, juntamente com você no programa BH Todo Dia. E para falar do Reinaldo, a gente tem que falar do Atlético. Antes, Adriano, são 19 pontos que o Cruzeiro tem. Já o Cruzeiro, o Cruzeiro tem 19 pontos, primeiro colocado. O Sampaio Corrêa ficou em 12º lugar com 8 pontos. O Cruzeiro abriu 3 pontos do Bahia, que é o vice-líder, e abriu 6 pontos de diferença para o quinto colocado, que é o Novo Horizontino. Joia. Vamos pro Galo, então. O Galo jogou por competição diferente. No Campeonato Brasileiro, ele teve o jogo adiantado, né, antecipado, contra o Bragantino, empatou em 1-1 e jogou neste domingo lá em Cariacica, Elias, no Espírito Santo contra o Brasiliense. É aquela coisa de levar os jogos, né, para campos, para cidades diferentes, né? E tem aquela questão financeira também que os clubes recebem, né? E aí o Galo foi jogar lá no Espírito Santo e venceu. Saída de bola errada da zaga do Brasiliense. Savinho meteu na área para o Fábio Gomes, atacante alvinegro, fazer o gol da vitória aos 16 minutos do primeiro tempo. O América já havia ganhado o jogo de ida 3-0 no estádio Mineirão e aí fechou 4-0 o placar agregado, 3 milhões de pix. A CBF fez um pix para o Atlético ontem. É aquela competição de tiro curto, né, Elias, que dá muita rentabilidade financeira para os clubes. E aí o Atlético venceu, classificou. Só está faltando mais um clube classificar, né? Tem mais um jogo, que é o jogo do Flamengo contra o Altos, do Piauí. O jogo da volta, o Flamengo ganhou o primeiro jogo. Aí vai ter o sorteio para definir. Pode ter um Cruzeiro e Atlético, tá, Elias? Ou um clássico mineiro com o América também. Né? E aí serão as oitavas de final, e aí começa aquele sofrimento de 2 jogos. Cruzeiro maior campeão da Copa do Brasil, o Atlético o campeão atual da competição, bicampeão da competição, e o América buscando seu primeiro título. É o que a gente falou. Cada fase que avança é um dinheiro que cai na conta. Pouco dinheiro, né, Elias? Quer receber um pix desse da CBF? Pouquíssimo. Não. É muito dinheiro. 3 milhões. Vai dar confusão na minha vida. Pois deixa aqui. Só ontem foi 3 milhões. O Cruzeiro já juntou aí, desde o início da competição, quase 7 milhões de reais das fases que passou. E o Cruzeiro está precisando, né? Exatamente. Para pagar as contas aí que estão vencendo, o clube tem que classificar e ir para as fases finais da competição. E, é claro, vale a taça da Copa do Brasil. O grande destaque do fim de semana, a gente até já colocou aí, foi um golaço na Copa América de futebol de areia. Um golaço, a seleção brasileira venceu 5-2 a Venezuela. A sede da competição é no Paraguai. E o Dimais fez esse golaço de voleio. Uau. Um belo gol na Copa América. O Brasil venceu por 5-2. 2 gols do Dimais, um do Igor, um do Fabrício.
e um do Brendo. O Garcia e o Escobar descontaram para a equipe venezuelana. O Brasil lidera o Grupo B e joga, se você quer acompanhar, na quarta-feira, às 16h30, o Brasil enfrenta a Bolívia. Os líderes de cada grupo, temos o Grupo A e o Grupo B, jogam as semifinais e decidem o título. A seleção brasileira, muito forte nessa competição, é a Copa América de Futebol de Areia. Elias. Muito bom. Adriano, você separou gol só de centroavante hoje, gol clássico, hein? É, o futebol clássico, né? O futebol raiz. Final de semana dos camisas 9. Muito Exatamente. Bom. Legal demais, Adriano. Até a próxima, Elias. Fechamos? Um abraço para vocês. Abraço todo meu, viu? Muito obrigado mais uma vez. Sempre segunda-feira a gente tem a presença do nosso produtor, o Adriano, que faz um giro de esportes muito bacana. Teleweb Espectadores. Estou aprendendo contigo, viu, Adriano? Isso mesmo, garoto. Um abraço. Valeu. E amanhã tem Reinaldo, hein? O rei! Valeu demais. Muito bom. Vamos voltar para o nosso assunto, né? A gente trouxe aí o final de semana e aí vamos colocar de novo no papo os nossos dois convidados. Eu queria começar mais uma vez com a Carla, né? Ela que estava explicando, né, um pouco como é que ela entrou nessa questão do sono. E aí, Carla, eu sei que é sempre, né, difícil assim, mas vamos lá, vamos com calma. Eu abri o programa trazendo uma estatística, né, já que nós estamos no mês de maio, o mês da prevenção de acidentes de trânsito, e eu trouxe uma estatística de 43% dos acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras vêm por questões do sono. E aí, Carla, esse dado, também a gente poderia jogar para das cidades? O sono realmente é um grande problema no trânsito, hein, Carla? Sim, com certeza, Elias. A privação do sono, ela impacta a nossa saúde física e mental. E com relação ao trânsito, a privação do sono, ela interfere no nosso raciocínio, afeta a nossa memória, ela atrasa, o nosso tempo de resposta é atrasado, os nossos reflexos também sofrem um impacto. Julgamento, a gente pode julgar uma situação como segura, quando na verdade ela não é, porque o nosso cognitivo não está 100% apurado ou ativo. Então isso interfere e pode causar mais acidentes de trânsito, porque o efeito da privação do sono no nosso cérebro, ele é equivalente ao estar alcoolizado. Os mesmos sintomas e efeitos que a gente tem com bebida alcoólica, de tempo de reação lento, reflexos comprometidos, a privação do sono causa os mesmos efeitos no nosso cérebro. Então, estar acordado não é o mesmo que estar alerta. E isso pode causar mais acidentes de trânsito. Puxa, se combinar então álcool com falta de sono no volante, isso é terrível então, não é, Carla? Sem dúvida, Elias, é muito, muito perigoso. A ONU criou, né, esse Maio Amarelo em maio de 2011, porque são por volta de 3.000 vidas perdidas por dia no mundo inteiro. Claro que não são as 3.000 vidas perdidas por questões de cansaço, como você falou no início do programa, 43% desse número é devido ao cansaço e à privação do sono, mas é um número muito grande, então é importantíssimo tomar cuidado, não beber, né, não dirigir após beber e não dirigir após ter dormido mal. Sim. Agora, Carla, vamos lá, né? Fala-se muito que, né, para um adulto, né, as pessoas deveriam dormir em torno de 6 a 8 horas de sono, e a criança deveria dormir mais, o adolescente dorme mais, a pessoa mais velha dorme menos. O que é mito, o que é verdade nisso aí, hein, Carla? Na verdade, o que os órgãos de saúde e os neurologistas recomendam é que o adulto durma de 7 a 9 horas por noite. E as crianças têm, como você disse, um período maior, porque eles estão fazendo todo esse processo de desenvolvimento físico e cognitivo, né, na infância e na adolescência. Então, é durante o sono REM e o sono profundo que toda a maravilha de restauração e de desenvolvimento acontece dentro das crianças e dos adolescentes. Que o hormônio do crescimento é produzido, que a memória é organizada e consolidada, que as emoções são polidas e elaboradas. Então,
todo o processo de restauração e consolidação do nosso corpo acontece durante o sono. Por isso, as crianças e os adolescentes precisam dormir mais, porque eles estão passando por esse período de desenvolvimento, e nós, como adultos, precisamos dormir de 7 a 9 horas por noite. E as pessoas mais velhas, os idosos com mais de 60 anos, é comum eles dormirem menos? Vem cá. Sim, há uma queda no número de horas, pequena, mas eles tendem a dormir mais. Na verdade, o relógio biológico é um pouco mudado, né? Quando as crianças dormem cedo e acordam cedo. Na adolescência, o relógio biológico é um pouco atrasado. Os adolescentes dormem tarde e acordam mais tarde. Não por preguiça, mas por uma questão de mudança do relógio biológico. Aí, na vida adulta, a gente fica meio no meio do caminho, e na velhice volta a ser como na infância, dormir cedo e acordar cedo. Sim. Dormir depois do almoço, para dar uma recarregada, isso é benéfico ou não? Isso atrapalha o sono? Qual que é a sua opinião? É benéfico, sim, principalmente para consolidar um aprendizado ou para tirar a pressão de sono de uma noite talvez não bem dormida. Então, é benéfico, sim. Como você falou, o ideal é que se dê essa soneca logo após o almoço, não muito tarde, para não afetar o sono noturno. Se você dorme muito tarde ou por muitas horas, isso vai roubar a pressão de sono da noite, e quando você deitar à noite, você terá dificuldade de dormir. Então, o ideal é que essa soneca aconteça logo após o almoço. É interessante porque em 2010 nós tivemos um acidente de avião na Índia, em que mais de 100 pessoas morreram, e o piloto admitiu que ficou 3 horas dormindo. Você conhece essa história, Carla? Existem vários exemplos, Elias, de acidentes de trânsito, aéreos, em usinas nucleares que foram causadas por um profissional, ou piloto, ou motorista, né, ou a pessoa que estava lá trabalhando, ter dormido durante o trabalho. Infelizmente, existem muitos exemplos. Ainda temos aquele famoso rebite dos caminhoneiros, eles continuam usando isso? Eu acredito que sim. E aí, por isso a questão do Maio Amarelo é tão importante, que traga essa conscientização que dirigir alcoolizado é crime, mas dirigir com sono é tão perigoso quanto. Então, é muito importante que, se a pessoa está cansada, que primeiro ela tire uma soneca, que primeiro ela tente, né, zerar um pouco desse cansaço antes de seguir a estrada. Muito bom. Abu, vamos entrar nesse assunto. Como é que é? Você se identificou um pouco aí? Como é que é o seu sono? Identifiquei demais. É. Não, identifiquei mais pelos acidentes, né? Porque hoje um senhor bateu no meu carro. É mesmo? E ele passou a placa de pare direto. Assim, eu até tentei desviar, mas ele estava muito rápido. Eu falei... De dia? De dia. Eu falei, cara, o que aconteceu? Você não parou? Uhum. Porque ele nem pisou no freio. Entendi. Aí ele falou que estava cansado, então não sei se ele dormiu, se realmente... Até engraçado, né? Porque foi hoje, vindo para cá. Vindo para cá, você comentou fora do ar, né? Isso é muito mais comum, assim, do que... né? Foi muito engraçado, cara. É. Mas eu passo... Meu filho é carioca, né? Sim. E eu surfo. Uhum. Então eu fico Rio BH praticamente todo mês. Tinha época que eu ia toda semana. Então, Sim, e eu você pega estrada. Pego estrada, Rio BH direto. E eu trabalho à noite, né? Final de semana, geralmente estou tocando, estou em evento. Uhum. Então eu sei muito bem essa história de dirigir cansado e tal. Geralmente já aconteceu várias vezes de eu parar o carro, dormir. É mesmo? Ah, mas interessante você parar o carro e não arriscar, né? Não arrisco. É. Já aconteceu, é bem perigoso, né? Uma coisa, não dá para brincar, né? Uhum. Me conte uma coisa, eu achei legal, porque a Carla falou até uma expressão ótima, soneca. Gostei demais, viu, Carla? Psicóloga legal. Ela falou, olha, uma soneca ali depois do almoço pode ajudar. Já aconteceu com você isso? Você costuma, né? Vou dar uma recarregada aqui. A siesta, né? A siesta, bem lembrado. É. Então, a famosa siesta. Lá na Espanha, eu morei um tempo em Bilbao. Assim, não adianta você sair de 1 às 3, que tá tudo fechado. Tudo fechado? Tudo fechado. A cidade para. É cultural, assim. Famosa siesta.
Eu acho interessante demais. Quando eu tô cansado, eu dou um jeito de parar, dormir. Isso. Né? É muito importante. Não vou enfrentar o sono, É, né? não existe. tem como. É interessante. Carla, como é que é aí na Austrália com relação a essa questão dos acidentes de trânsito? Eu fiquei curioso, assim. Também tem muito acidente? E quais seriam as causas? São diferentes do Brasil? Como é que é? Eu não tenho os dados e os números exatos para te passar, Elias, mas essa questão da privação do sono é um problema de saúde pública. Tá? Inclusive, a Organização Mundial de Saúde tem chamado muita atenção para essa questão do sono e, sem dúvida, isso, né, onde tem pessoas no mundo inteiro, esse problema ele acontece. Então, a mensagem principal é que as pessoas tomem cuidado, que não dirijam cansadas e que cuidem das suas boas noites de sono. O sono, ele é a base de uma vida feliz e saudável. Não é luxo e não é perda de tempo. Então, as pessoas precisam priorizar as boas noites de sono da mesma forma que priorizam uma alimentação saudável e a prática de atividades físicas. O que é uma boa noite de sono? O que é um sono saudável, hein, Carla? Sim, o sono saudável não é só dormir de 7 a 9 horas por noite, mas é ter uma higiene do sono que favorecerá a qualidade desse sono. Porque durante o sono nós passamos por 4 estágios: o sono leve 1, sono leve 2, o sono profundo e o sono REM. Então, existem, infelizmente, hábitos do nosso dia a dia que interferem nesses ciclos de sono à noite. Então, às vezes, por mais que a gente durma, tem vezes que a gente dormiu, mas continua cansado no dia seguinte. É porque aquele sono não foi um sono reparador, não foi um sono de qualidade. Então, é importante que a gente cuide dos hábitos do nosso dia a dia, tenha uma higiene de sono para que favoreça as nossas noites de sono. Ok. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Na volta a gente já vai falar um pouco mais sobre esse disco aqui, ó. Não, esse disco é um disco mais antigo, né? Mas ele está lançando um novo disco agora, mas é o trabalho, né, do nosso querido Abu e os Caras da Terra. Bem legal para conhecer um pouco mais dele, né? E que tem um trabalho como ator também. Vou saber já já, né? O cara tá famoso, tá em novela, essa coisa toda. Muito legal. Intervalo, a gente volta em instantes com o nosso BH Todo Dia. Valeu, maestro!